Vocês provavelmente já viram essa cena algumas vezes nesse fim de semana, mas o que aconteceu foi que o cantor Gilberto Gil foi hostilizado lá no Catar. Ele está acompanhando os Jogos da Copa e ele foi cercado por um grupo de bolsonaristas que o ofenderam. Eu vou pôr para vocês em seguida o vídeo aqui para que vocês possam assistir, quem não assistiu ainda, mas imagino, como eu falei, que muitos de vocês já viram isso, e analisar um pouco a situação, entender o que está acontecendo, porque isso aqui já mostra, né, esse estado de tensão que perdura há alguns anos no Brasil e que tende a continuar durante um bom tempo. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, isso é muito importante para ser notificado de vídeos novos e também para poder ajudar no engajamento aqui do canal. Também confira e faça parte do meu clube do livro filosófico. A gente vai analisar agora, nesse mês de dezembro, o livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e ver qual é o conteúdo filosófico dessa obra, porque todos os meses a gente analisa uma obra de filosofia ou de literatura com teor filosófico. Então participe, link na descrição aqui, venha fazer parte dessa comunidade de leitores e passar o próximo ano juntos, 2 vezes por mês, em lives, analisando obras de grandes autores. Então, qual foi a história, né? Como eu falei, nesse fim de semana a gente viu essa cena aqui deprimente que eu vou pôr para vocês assistirem e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. Vamos, Bolsonaro! Bolsonaro! Vamos, Lei Rouanet! Aê! Aqui também? Aê! Vambora! Aê! Vem, gente, vem! Vamos passar! Vamos na frente! Aê! Corre! Vamos, Bolsonaro! Vem, Bolsonaro! Vem, você ajudou o Brasil pra caralho! Vamos lá! Rio! Vai, obrigado! Aê! Lei Rouanet! Valeu! Obrigado, filha da... Aqui, como vocês viram, você tem Gilberto Gil caminhando aqui por uns corredores, acho que no estádio, e cercado por bolsonaristas que o hostilizam, tentam intimidá-lo, o cercam e depois, no final ali, um deles o insulta. Rapidamente as pessoas identificaram quem era, né? Foi uma movimentação na internet para tentar descobrir quem era um dos caras com essa camiseta aqui. E aí, o que acontece foi que descobriram que esse cara se trata de um empresário de Volta Redonda chamado Ranier Lemache. E o Ranier, ele é dono de franquias do Domino's. O Domino's depois se pronunciou sobre isso, mas eu quero aqui ler a nota do Ranier Lemache sobre isso, porque rapidamente, né, a pessoa se envergonha. Quando é exposta publicamente assim, ela rapidamente recua e já demonstra repúdio, né? Diz aqui o Ranier: gostaria de me solidarizar com Gilberto Gil e sua família em virtude da ofensa que a ele fora proferida, uma vez que eu também não gostaria de ouvi-la. No entanto, estão vinculando à minha imagem essa ofensa, o que não é verdade. Basta ver o vídeo que foi publicado e espalhado nas redes sociais para ter certeza que a ofensa não foi dita por mim. De certo, não era o momento, tampouco o local adequado, mas as duas únicas frases ditas por mim foram: vamos, Bolsonaro, e você ajudou o Brasil pra cá. Aí tem 3 pontinhos aqui, essa última em evidente tom de ironia, haja vista a divergência política, que, com todo respeito, não configura nenhuma ofensa. Em virtude da polarização política existente hoje no Brasil, uma outra pessoa que estava atrás de mim extrapolou e desferiu um xingamento ao senhor Gilberto Gil. Entretanto, repita-se, não foi eu. E não obstante as minhas divergências aos ideais políticos do senhor Gilberto Gil, reitero o mais absoluto respeito que tem ao nobre artista. Tanto respeito assim que foi perseguir o cantor lá no Catar, né? Porém, deixo claro novamente que a ofensa, xingamento, não foi por mim proferido. Por fim, espero que essas palavras ecoem com a mesma velocidade e proporção do vídeo, a fim de esclarecer de vez o absurdo vínculo da minha imagem à ofensa, xingamento ocorrido. No mais, coloco-me à disposição de vossas senhorias para esclarecer as eventuais dúvidas que porventura ainda existam. Ranier Lemache. Então aqui o Ranier, que foi um dos poucos identificados aí dessa imagem, ele lava as mãos e diz o seguinte: olha, xingaram, mas não fui eu. Porque é claro também, né, talvez seja verdade isso aqui, mas é claro que quem estava envolvido nessa cena de assédio moral contra o Gilberto Gil está preocupado agora, porque aparentemente lá no Catar, xingar em público alguém dá cana, até 1 ano de prisão. Então pode ser que cheguem também a pessoa que, se não foi o Ranier, quem sabe chegue a pessoa que de fato xingou o Gilberto Gil. O Gilberto Gil se pronunciou ontem, ele publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre esse evento, vou pôr aqui para vocês também, vamos ouvir aqui Gilberto Gil.
nossos agradecimentos, meus e da Flora, enfim, por essa solidariedade, essa corrente solidária diante dessa agressão, essa coisa estúpida. Enfim, é o terceiro turno, na verdade, né? Os inconformados, enfim, querendo manter essa coisa do ódio, da agressividade. E amanhã, Brasil de novo, nossos agradecimentos, meus e da Flora, a todos vocês que se fizeram solidários conosco nesse episódio, que na verdade é mais um dessa sequência, enfim, do ódio, dessa coisa que é o que eles gostam de fazer. Muito obrigado a todos vocês, enfim, bom jogo para o Brasil amanhã. E esse aqui é mais um caso que se soma a inúmeros casos de agressões morais ou agressões físicas que estão acontecendo no Brasil nos últimos meses, né? Então, assim, a gente tem um governante, né, que vai deixar o poder agora, que é o Bolsonaro, que se elegeu com base no ódio, com base na promessa da violência, com base na incitação à violência, inclusive, e agora, quando ele perde, você tem ali as trupes bolsonaristas, os grupos bolsonaristas inflamados, desesperados com a possibilidade de o mito deixar o poder. E aí eles estão acampados, né, muitos deles acampados em frente a quartéis. Eu tenho viajado o Brasil recentemente aqui e tenho visto essas cenas passando de carro nas rodovias. Você vê lá bolsonaristas com bandeiras na frente de quartéis. É uma cena patética, sabe, bizarra, mas estão ainda acampados. E em outros casos a gente tem visto cenas reais de violência, né? Bolsonaristas agredindo pessoas. A gente viu uma cena recente agora de um grupo de bolsonaristas que basicamente sequestrou um rapaz que estava no acampamento lá, sequestrou esse rapaz que estava tirando sarro deles e obrigou esse rapaz a voltar ao acampamento e pedir desculpas. Temos visto cenas realmente pavorosas e preocupantes, e essa do Gilberto Gil, que é lamentável também, de insulto, também entra na conta disso. São inúmeras cenas repetidas de bolsonaristas inflamados querendo a violência. E isso vai repetindo, né, um padrão que a gente já viu nos Estados Unidos, por exemplo, que vale ressaltar isso porque é muito parecido com o fenômeno do trumpismo. Quando o Trump perde a eleição, ele inflama a sua base para invadir o Capitólio. A gente viu essas cenas também nos Estados Unidos. Ministros do Supremo estavam lá nos Estados Unidos, Nova York, e bolsonaristas brasileiros estavam lá inflamados, insultando os ministros. Ou seja, o negócio está bem complicado, está bem tenso, e a gente não pode imaginar que nas próximas semanas isso vai, sabe, reduzir. Inclusive com a posse do Lula em janeiro, a gente tende a ver isso aí durar mais um pouco. Aqui a gente vê os perigos do dogmatismo político, ideológico. Porque uma coisa é o dogmatismo epistemológico, né, do conhecimento. E aqui vale definir o que é dogmatismo antes de tudo. Dogmatismo é uma palavra que vem do grego e era usada já por autores da Grécia Antiga para designar corpos de conhecimento ou pessoas que acham que sabem o que é verdade. Então, uma pessoa dogmática é uma pessoa que tem convicção de que ela conhece a verdade tal qual ela é e ela se baseia nesse dogma, nessa crença, basicamente, né, crença de ter certeza, nessa crença para poder defender suas posições. Então, assim, uma coisa é um dogma do conhecimento, você achar que o mundo opera de tal modo e você entender o mundo, né, ter a sua visão de mundo e você operar a partir disso. Você pode estar errado, e possivelmente está muitas vezes, mas esse tipo de erro vai levar a conclusões equivocadas com base no conhecimento. Outra coisa muito mais perigosa é o dogmatismo político, ideológico, porque aí você não apenas tem um corpo de conhecimento que molda a sua visão de realidade, que molda a sua percepção da realidade, mas também molda os seus atos. Então você se sente justificado a atuar de maneira, muitas vezes, contrariando a lei para chegar até os fins. É justamente a visão de que os fins justificam os meios. Então, assim, eu tenho certeza que o correto é isso, eu tenho certeza que a postura política e ideológica é essa, é a melhor, é a verdadeira, é a mais justa, e isso me leva a tomar decisões, muitas vezes criminosas, para poder chegar aos meus fins. Então, o dogmatismo político ele é extremamente perigoso por causa disso, porque ele leva a consequências imprevisíveis, muitas vezes. Quando a pessoa tem convicção que o Bolsonaro é o verdadeiro líder e que foi roubada a eleição, quase uma convicção não apenas política, mas espiritual, essas pessoas estão dispostas a tudo para chegar aos seus objetivos. E aí sim pode acontecer mortes, violência política, violência física ou também moral, ou como a gente tem visto em alguns estados, que eu observei também isso, de bolsonaristas falando, né, ou pedindo para que petistas ponham na porta dos seus estabelecimentos, né, empresários petistas ponham na porta dos seus estabelecimentos, seus comércios, ponham a estrela petista para serem reconhecidos. Que é uma referência muito clara, na verdade, ao nazismo, né, quando os nazistas iam lá e pintavam a estrela de Davi nas portas de comércios ou nas vitrines de comércios de judeus. E isso depois leva à Noite dos Cristais, leva à perseguição de fato de judeus e violência contra judeus. Então, a gente está vendo um cenário bastante complicado e quanto mais acuados eles estão
porque de fato é o que está acontecendo, né? Eles estão acuados, eles perderam as eleições, eles estão agora lambendo as feridas e tentando compreender o que está acontecendo. Quanto mais acuado eles estiverem, maior a possibilidade de realmente atos violentos contra outros grupos. Isso não quer dizer que a gente tem que se intimidar, que tem que ter medo, que tem que, sabe, ter receio deles, mas o fato é que tem que estar atento e compreender que eles estão dispostos a tudo, porque a convicção deles é muito superior do que a racionalidade. E aí entram vários mecanismos também de lavagem cerebral, de reforço dessa agenda bolsonarista, e aí pessoas que estão o tempo todo sendo alimentadas pelas redes sociais, pelo WhatsApp, de modo que não conseguem se desgarrar desse tipo de círculo vicioso de doutrinação ideológica. Mas o fato é que temos agora um grupo que é dogmático ideologicamente, é um grupo bastante violento, que acham que eles têm razão, que acham que eles podem fazer qualquer coisa, que eles estão acima da lei, que inclusive podem pedir golpe de Estado, né, pedir para que o exército intervenha no Brasil para evitar a posse do Lula. Então são pessoas perigosas, mas ao mesmo tempo a gente tem que compreender que eles perderam e vão continuar perdendo, e aí cabe às instituições punir essas pessoas, punir quem agride os outros, punir as lideranças, principalmente, né, desses movimentos golpistas, de modo que isso iniba ou coíba movimentos futuros. Isso é importante que sejam punidas essas pessoas. Quem cometeu um crime, que seja punido. Esse cara que insultou o Gilberto Gil lá no Catar, que seja punido, que seja verificado quem é, identificado e punido, e quem sabe acabar numa prisão no Catar. Mas o fato é que isso não pode passar impune. Em muitos casos são pessoas violando a lei, pessoas que estão cometendo crimes, bolsonaristas, cidadãos de bem, entre aspas, que estão cometendo crimes com base num dogma ideológico. Eu quero saber o que vocês pensam sobre a situação agora, né? Primeiro envolvendo o Gilberto Gil, sendo insultado no Catar por bolsonaristas. O empresário veio se justificar dizendo que não foi ele. Quem será que foi? Não sabemos. Resta averiguar. Mas o que você pensa sobre isso e também sobre o dogmatismo ideológico? Como você observa isso? Como você identifica os riscos? E é claro que o dogma ideológico não é exclusivo de bolsonaristas, há muitos grupos políticos que também são dogmáticos, mas nesse caso em particular a gente tem que prestar atenção especial a esse grupo porque eles estão organizados e são perigosos. Diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, confira o Clube do Livro Filosófico, todos os meses lendo uma obra de filosofia ou de literatura com teor filosófico. Espero você por lá, link na descrição, e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!